Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Thales, estou aqui com a Emily e com o William para a gente estudar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre crescendo e se desenvolvendo. Bom, William, poderia, por favor, comentar com a gente aqui sobre como que é esse crescimento e desenvolvimento do crente aqui, do É cristão aqui no dia a dia? interessante que nós, na igreja, nós somos exatamente como nós vimos ao mundo, certo? Como nós vimos ao mundo? Nós vemos como bebês e então nós nos alimentamos com o quê? Coisas menores, a maioria das vezes é algo mais aguado, né? Mais batido ali. E aí tem gente que fala assim, não, a criança come de tudo. A maioria delas não, né? Nós começamos nos alimentando por algo menos substancial, né? Um negócio um pouco mais molenga, mais dissolvido, e depois, conforme vai passando a idade, como é que a gente vai acontecendo? Vai também crescendo respectivamente, e vamos também nos alimentando de coisas que respectivamente vão nos saciando, Mais certo? sólidas, né? Isso, exatamente. Então, com o crente, com o cristão, é a mesma coisa. Conforme ele vai recebendo mais luz, ou seja, mais mensagens, ele também vai acontecendo aqui, se modificando. Ele vai se modificando. Por exemplo, a pessoa chegar lá nos 10 mandamentos. Olha só, a gente chega lá nos 10 mandamentos, se uma pessoa ela vai ver os 10 mandamentos pela primeira vez, obviamente ela não vai cumprir os 10 mandamentos logo de cara, vai chegar lá, tá, já vou mudar de vez. Não, não é assim. Nós vamos mudando, assim como uma criança, crescendo e se desenvolvendo. E a mesma coisa com a igreja, não é verdade? Quanto mais pessoas desenvolvidas espiritualmente na igreja nós tivermos, mais também a igreja vai se desenvolver, não é verdade? Mas Sim. também a igreja irá crescendo em seu ministério e alcançando mais pessoas. Sim, eu achei interessante aqui um texto de Efésios, Efésios 4, verso 15, que diz: seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então aqui o que traz é que a gente deve seguir a verdade. E Deus diz que, Jesus Cristo disse, quando ele veio a essa terra, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente deve crescer buscando o conhecimento de Cristo, para a gente poder crescer e se desenvolver. E é interessante que fala a verdade em caridade, ou seja, também fazendo obras de amor, obras de ajudar o próximo, e a gente analisa assim, que a igreja ela é um corpo, Cristo é a cabeça, até mesmo o texto traz nesse sentido. Fala que nós somos já juntas, né? Isso, e cada um auxilia de uma forma, seja com os talentos, com as capacidades que tem, e também financeiramente, né? Cada um ajudando, dando um pouquinho, a igreja vai crescendo, vai se unindo e vai se fortalecendo. Exatamente. E interessante essa questão, né, que nós somos realmente esses cooperadores com Deus, né? Eu acho interessante porque, pelo contemplar a Cristo, nós somos transformados. Sim. E se nós somos realmente constrangidos por esse amor maravilhoso de Cristo por cada um de nós vamos realmente seguir no mesmo sentido, né? E até entrando aqui no segundo assunto aqui, né, questão sobre esse crescimento, esse desenvolvimento, é justamente estar em harmonia com o desejo de Deus, realmente estar no mesmo propósito, é que nós vamos realmente ter de forma mais eficiente o uso desses talentos, desses recursos e tudo que o Senhor nos concede. Eu gostaria de ir aqui para a gente refletir nessa questão, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Olha o que diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E isso somente será possível se a gente buscar individualmente aprender do Senhor Jesus. Permitir que o Espírito Santo possa nos mostrar, nos aprofundar nesse amor e compreender realmente tudo que Deus ele fez e ele faz por nós. E não só isso, tudo que ele ainda fará. Porque se a gente parar para analisar nas promessas maravilhosas que Deus tem para nós, a gente vê que realmente é uma coisa muito, muito solene. E aqui tem um outro ponto, porque a gente vive em uma guerra. A gente até viu isso em alguns estudos anteriores. E essa guerra, a gente sabe que está Deus buscando a nossa consagração, a nossa santificação, mas, por outro lado, tem um inimigo que ele busca realmente nos afastar desse amor maravilhoso de Deus. E aí, olha como é cruel isso. O texto inspirado aqui menciona que Satanás, que é o inimigo, né, de todas as almas, ele se alegra em conseguir criar essa desarmonia, essa desorganização, porque isso é suficiente realmente para desestruturar
e para, em vez de honrar e glorificar a Deus, causar essa desordem. Por isso que existe essa necessidade de nós, individualmente, buscarmos ser vazios de nós, para que o Espírito Santo realmente possa nos unir em Cristo. E aí sim, a causa de Deus e o nome do Senhor ser honrado e glorificado. Verdade? Sim, totalmente. É interessante que um bebê, ele se alimenta para poder crescer. E um braço não cresce mais que o outro, uma perna mais que outra, não cresce assim o corpo. Então, para que possa crescer e se desenvolver, cresce tudo junto, da mesma forma. Uniformemente. Isso. E da mesma forma, no sentido espiritual, é o corpo de Cristo, a igreja, né? Eles têm que estar unidos, que é o que a gente viu aqui nessa segunda reflexão, unidos para a gente poder crescer junto e ser forte e realmente se desenvolver. Então, o que fica para a gente hoje é buscar essa união. Não só o que eu quero, não só o que eu faço, não tudo é meu, mas a gente buscar essa união e estar sempre ajudando uns aos outros. Amém. Esse é o Amém. nosso desejo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Fique com Deus.